E aí, pessoal, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. A gente vai explorar um negócio simplesmente fascinante: como remodelar fisicamente a mente humana para alcançar aquela felicidade duradoura. É, na verdade, a chance de dar um drible na nossa própria programação biológica e alterar de verdade a arquitetura do pensamento. Incrível, né? Bom, sabe aquela ideia de que a gente é o que a gente come? Pois é, com a mente é quase a mesma coisa, só que ela é esculpida pelas experiências que a gente vive. O Walt Whitman tem uma frase belíssima que resume bem isso. Ele diz: "Sou maior, melhor do que imaginava, não sabia que tinha tanta bondade dentro de mim." E olha, isso cria uma base tão inspiradora para a gente entender como o fluxo de vivências molda o nosso cérebro dia após dia. E isso puxa um gancho perfeito para falar da memória implícita. Pensa nela como o arquiteto silencioso da nossa consciência. A real é que a maior parte do que forma as nossas emoções fica totalmente no inconsciente. São esses pequenos resíduos, sabe? Aquele acúmulo de memórias que acaba definindo as nossas perspectivas, as reações imediatas e até aqueles padrões de relacionamento que a gente carrega para a vida toda. Mas aí entra um problema biológico que, cá entre nós, é uma tremenda injustiça. O cérebro humano age literalmente como um velcro para as experiências negativas e como um teflon para as positivas. É isso mesmo. A gente tem uma tendência natural à negatividade. Aquela crítica pesada ou um momento ruim gruda na hora, enquanto os elogios e as pequenas vitórias simplesmente escorregam e vão ralo abaixo sem deixar muita marca. Agora, um detalhe super interessante: essas experiências negativas tinham lá atrás um propósito evolutivo importantíssimo. Elas literalmente mantiveram os nossos ancestrais vivos. A ansiedade era o alarme contra predadores, o remorso funcionava como uma bússola moral dentro da tribo, a raiva apontava injustiças, enfim, tinha uma utilidade prática gigante. Só que, no mundo de hoje, a coisa muda de figura. Quando essa dor emocional perde a utilidade original e deixa de ser um alarme para virar um estado crônico, bom, aí o que sobra é puro sofrimento. E a pior parte é que a dor não resolvida hoje é garantia quase certa de mais dor amanhã, sem trazer benefício prático nenhum. Para ter uma ideia do impacto físico disso, olha só esse número. Um único episódio de depressão profunda tem o poder de reconfigurar os circuitos elétricos e químicos da mente. Apenas esse evento isolado já altera nossa paisagem mental e faz com que futuros episódios depressivos sejam bem mais prováveis de acontecer. É como se o cérebro aprendesse, fisicamente, o caminho da tristeza. Mas calma, que tem saída. Vamos entrar agora no poder da neuroplasticidade e o aprendizado para a vida toda. E isso traz uma mensagem de esperança fantástica. O nosso crescimento cognitivo não tem botão de desliga. Tem até o caso de um senhor de 90 anos que passava os dias calculando probabilidades matemáticas super complexas para jogos de bridge. Ou seja, a mente continua incrivelmente maleável, adaptável e sedenta por novas conexões, não importa a idade. O pulo do gato aqui é que as nossas experiências diárias alteram literalmente a estrutura física do cérebro. Redes neurais que a gente usa mais recebem mais sangue, mais glicose. É aquela regra de ouro da neurociência. Neurônios que disparam juntos se conectam. E tem mais, a gente chega até a criar novos neurônios no hipocampo. E para entender a eficiência e a escala absurda da famosa poda neural, aquela regra implacável do use ou perca, pega essa estatística. Durante o desenvolvimento, um adolescente chega a perder até 10.000 sinapses por segundo no córtex pré-frontal. 10.000 por segundo. O cérebro faz uma faxina pesada e descarta tudo que a gente não usa com frequência. Então vamos à solução prática. As 3 etapas para interiorizar o bem. Para bater de frente com aquela nossa tendência biológica à negatividade, a proposta é seguir essas 3 etapas ativamente. A grande sacada é cultivar momentos positivos de um jeito totalmente intencional. E não é só viver um momento não, tá? O objetivo é transformar esses momentos numa parte orgânica e permanente da nossa arquitetura neural. O passo 1 é mudar a nossa postura. É prestar atenção ativa aos fatos positivos do dia a dia. Pode ser o vento no rosto, um sorriso sincero ou aquele cheirinho maravilhoso de café fresco. É parar de ser um mero espectador da própria vida. Sabe quando a gente é convidado para um banquete incrível? Não faz sentido ficar só olhando de longe, né? A gente tem que sentar e saborear a refeição de verdade. No passo 2, a gente entra na questão do tempo que a biologia exige. Essa experiência positiva tem que ser saboreada intensamente por 5 a 20 segundos sem interrupção.
E olha, não é um número tirado do chapéu, não. Esse é exatamente o tempo necessário para os neurônios dispararem, se conectarem e começarem a gravar essa memória de forma duradoura. Aí a mágica química do corpo acontece. Quando a gente foca nos aspectos gratificantes da experiência, tipo o aconchego de um abraço, a nossa dopamina dá um salto natural, o que recompensa esse aprendizado. Ao mesmo tempo, se sentir amparado e amado libera uma enxurrada de ocitocina, aprofundando fisicamente a força dessas novas associações. A terceira e última etapa é pura internalização sensorial. É usar a imaginação mesmo, sentindo que esse bem-estar está penetrando fundo nos músculos, nas células, na mente. Imagina a água quente encharcando uma esponja bem seca, sabe? Ou então aquela sensação deliciosa do calor do sol aquecendo a camiseta num dia frio de inverno. É exatamente isso. E aí a gente chega numa pergunta que muita gente faz. E as feridas do passado? Bom, quando essa prática diária de absorver o bem vira um hábito consolidado, a gente abre uma porta terapêutica fantástica. Existe a possibilidade real de usar essa exata mesma técnica para cicatrizar aquelas feridas emocionais profundas que vêm lá da infância. Imagina o nosso espaço mental como um jardim gigantesco. As dores não resolvidas agem exatamente como ervas daninhas. Se a gente não for lá e arrancar tudo pela raiz com todo o cuidado, não tem jeito. Elas inevitavelmente vão brotar de novo, roubando o espaço das flores que deveriam representar novas perspectivas de força e alegria. Mas o mecanismo do cérebro para curar isso é brilhante de tão simples. Basicamente, a gente traz a lembrança dolorosa à tona e, ao mesmo tempo, foca numa emoção intensamente positiva que sirva de antídoto. Ao fazer isso, os processos reconstrutivos do cérebro são obrigados a entrelaçar essa nova segurança direto na velha estrutura de dor, diluindo aquela carga emocional negativa até virar um verdadeiro bálsamo. E quer saber o que é mais legal? A praticidade disso tudo. Esse processo incrível de curar o passado, interiorizando o presente, é super íntimo e totalmente privado. Geralmente toma menos de 1 minuto da rotina. E esse 1 minuto já é suficiente para realizar a engenharia de novas pontes neurais. A gente está falando da reconstrução literal da própria mente, uma sinapse por vez. Corrigir esse nosso desequilíbrio evolutivo traz um retorno espetacular a longo prazo. O sistema imunológico fica mais forte, o coração ganha resiliência e, claro, os traumas são neutralizados de forma efetiva. Sem contar que é um método amoroso e super eficaz para acalmar crianças com temperamentos agitados e ansiosos. Basta criar um pequeno ritual de revisitar as alegrias do dia. Pensando pelo lado existencial, isso vira um pilar fortíssimo para o crescimento pessoal. E não, a gente não está falando de uma fuga ilusória da realidade. Muito pelo contrário, trata-se de um cultivo consciente e comprovado cientificamente da mais autêntica paz interior. É construir um refúgio seguro e constante para os momentos de tempestade. Tudo isso deixa a gente com uma responsabilidade enorme, mas muito poderosa, sobre a própria paisagem mental. Sabendo que o cérebro pode sim ser moldado de propósito, fica aquele questionamento provocador. Quais ervas daninhas limitantes serão finalmente arrancadas pela raiz hoje, liberando o terreno fértil para que novas flores possam desabrochar? À medida que essas raízes positivas vão se firmando, a gente se prepara para o próximo passo natural, o foco no corpo. Na sequência, vamos desvendar toda a mecânica fascinante por trás da respiração e como ela calma o sistema nervoso. A pergunta é: estamos prontos para assumir esse controle de vez? Fiquem ligados e até a próxima análise.